Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Franlix e eu vim hoje a convite da NUPEF, que é o Núcleo de Ensinos e Pesquisa em Fisiologia, para falar um pouquinho sobre o assunto como a gente não esquecer o conteúdo que nós estudamos. Então, se você é uma daquelas pessoas que estuda e às vezes não consegue lembrar daquilo que estudou ou dá aquele branco na hora da prova, esse vídeo é para você. Bom, a gente não tem como aprender sem memória, certo? Os dois conceitos, o conceito de aprendizado e o conceito de memória, são conceitos que andam juntos. Portanto, eu quero falar um pouquinho sobre os três tipos principais de memória que nós temos, para que nós possamos, então, dentro desses conceitos, ter dicas sobre como não esquecer mais o nosso conteúdo. Então, a primeira memória que eu gostaria de falar para vocês é a memória operacional, ou seja, sabe quando a gente está conversando com uma pessoa, está ouvindo, está respondendo, bem um sistema de operação mesmo? Essa é a nossa memória operacional. Ela não tem capacidade de reter informações durante um período muito longo de tempo, mas ela é muito importante nas nossas atividades diárias, né? No nosso dia a dia. Esse é o nosso primeiro tipo de memória. O segundo tipo é a memória a curto prazo. O que acontece nessa memória a curto prazo? Nós precisamos dessa memória para chegar na consolidação da memória e, consequentemente, na memória a longo prazo. A nossa memória a curto prazo, ela vai então acontecer mais ou menos de minutos a horas depois que a gente recebe essa informação, certo? Depois desse momento, nós temos o que nós chamamos de consolidação na memória, que é o momento no qual a gente vai conseguir, então, de fato, dominar o assunto e guardar essa informação na memória a longo prazo. Vocês devem estar se perguntando aí, tá, tudo bem, Fran, bastante conceito, como é que eu faço para atingir, então, o que nós queremos, que é a memória a longo prazo? Vocês estarem caminhando na rua e aí pensar no conteúdo que vocês estudaram, lembrar aquilo que o professor falou na aula para vocês. Então eu vou dar algumas dicas que vocês podem aplicar em cada uma dessas etapas da nossa memória. Bom, então, em relação à memória operacional, o que eu vou dar a dica para vocês? Eu sugiro que quando vocês estejam estudando, vocês tenham bastante foco. Ou seja, tudo aquilo que vocês estiverem ouvindo ou lendo, que vocês prestem atenção naquilo. Porque o nosso cérebro, ele está sempre antenado em tudo o que está acontecendo ao nosso redor. E se a gente não está exercendo realmente aquela atividade, aquele pensamento, a gente não consegue, de fato, ter uma memória operacional. A gente vai ficando no automático. Então, como que eu vou fazer para ter esse foco no estudo? Bom, desliga a televisão, sai do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, né? E tenta direcionar toda a tua atenção para aquilo que tu tá lendo. Vocês vão ver que isso já vai ajudar bastante. Bom, então a memória operacional, eu vou sugerir para vocês aqui o nosso foco. Para que a gente possa consolidar a nossa memória, como eu disse para vocês anteriormente, a gente precisa, então, inicialmente, opa, faltou canetinha aqui, a gente precisa inicialmente ativar a nossa memória a curto prazo. Qual é a dica que eu posso dar para vocês para fazer essa ativação? As informações, elas precisam fazer sentido. Então, quando a gente recebe uma informação, a gente precisa pensar, bah, isso aí é verdade, realmente faz sentido, né? Muitas vezes a gente pode fazer isso de que maneira? Associando com coisas que aconteceram na nossa vida, fazendo perguntas de dúvidas que a gente não está conseguindo entender, né? Então, realmente fazer com que aquela informação que a gente está recebendo, ela faça sentido. Porque senão vai vir aquele monte de informação e a gente não vai conseguir consolidar a nossa memória. Então, vou colocar uma flechinha aqui, ó, consolidação. Que significa, pessoal, que eu estou quase chegando no momento que eu vou estar com o total domínio do conteúdo, que eu vou ter a minha memória a longo prazo. Bom, como é que eu vou fazer para consolidar essa memória? Uma dica que eu posso dar para vocês, que é muito importante, é a gente revisar o conteúdo. Então, eu li uma coisa hoje, daqui a pouco amanhã, daqui a 2 dias, aonde a gente já recebeu
outras memórias operacionais, a gente retomar para aquela memória, né, a curto prazo, para que nós possamos então consolidar esta memória. Não podemos esquecer aqui também de colocar a importância, né, de hábitos saudáveis, né, de dormir bem, por exemplo, para que nós possamos consolidar de fato essa memória. E aí chega lá no fim, a memória a longo prazo, que são aquelas coisas que a gente não esquece mais. Pode passar um tempo e que aquilo fica guardadinho lá no nosso cérebro. Ou seja, nesse momento, nós temos o domínio do assunto. Isso significa que vocês não vão mais esquecer quando vocês estiverem estudando. Eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho a estudar melhor, a reter melhor essas informações. Se vocês curtiram o vídeo, me seguem lá no Instagram e a gente continua falando sobre isso e sobre muito conteúdo diário sobre fisiologia.